Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal Matemática Pai d'Égua. Tá bom? Quem não me conhece, eu sou o Luan, professor de matemática, e a pedido de um aluno eu vou resolver essa prova aqui da Prefeitura de Tailândia, tá? De cargos 18 ao 31, é o nível fundamental completo, tá? E a gente vai continuar aí a série Quebrando a Banca Setup, afinal foi o Setup, né, que organizou esta prova aí da Prefeitura de Tailândia. Beleza? Para você tá com a canetinha aí, pode vai pausando o vídeo aí para você tentar fazer antes de eu resolver cada questão. Beleza? Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Matemática Pai d'Égua e compartilhe para quem está se preparando aí para os concursos. Beleza, gente? Então vem comigo e bora lá. Olha lá, gente, questão 21. Uma empresa tem sua matriz em Belém e 4 filiais no interior do Pará. Sabe-se que possui, num total, 1.464 funcionários. Na matriz trabalha a terça parte do número de funcionários que trabalha no interior. Quantos funcionários trabalham na matriz? Ele só diz o seguinte, que o total de funcionários, veja, uma questão muito boa. O total, né, de funcionários é 1.464, ok? E ele diz ainda que na matriz tem a terça parte. Eu não sei quantos funcionários tem no interior, certo? Então vou colocar aqui no interior, certo? Que tem o que? As filiais. Então vou chamar aqui de X, certo? Que eu não sei quanto é a quantidade de funcionários que trabalham no interior, mas eu sei que na matriz é um terço, né? Uma terça parte do números que trabalham no interior. Então aqui, ó, se é X, o número de funcionários que trabalham no interior, então a matriz aqui vai ser X sobre 3, ou seja, uma terça parte que trabalha no interior. Então, organizando essa equaçãozinha aqui, eu vou ter o seguinte, ó, x mais x sobre 3, isso aqui é igual ao total, certo? Que é 1.464. Perfeito? Observa aqui, ó, que eu tenho duas frações com denominadores diferentes, então eu posso aplicar o mínimo múltiplo comum. O que é que eu indico aqui para vocês? Tá? Duas frações, professor, como assim? Ó? Aqui, ó, subtende que tem 1, certo? Quando eu tenho esse tipo aqui, essa soma de frações, onde o denominador de 1 é 1, então eu faço isso aqui, ó. O 3 vai multiplicar esse x e esse resultado eu somo aqui, já que é uma soma, tá? Se fosse subtração, eu ia subtrair. Então eu faço isso aqui, ó, 3 vezes x dá 3x. 3x mais x, certo? Então vai ficar assim, ó, 3x mais o x. Eu vou fazer passo a passo aqui, tá? Isso aqui eu continuo com o denominador, isso aqui é igual a 1.464, tá? Então 3x mais x vai dar 4x, ó, sobre 3, isso aqui igual a 1.464. Observa que o 3 está no denominador, então eu vou lá para o outro lado, o quê? Multiplicando, perfeito? Então vou subir bem aqui, tá? Olha lá. Então vou ter o seguinte, ó, 4x, isso aqui é igual ao 3 que passou multiplicando, ó, 1.464, certo? Então vou ter aqui, ó, 4x igual essa multiplicação aqui, vamos fazer aqui em cima, ó, 1.464 vezes 3, olha, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 6, 18, com 1, 19, vai 1, 3 vezes 4, 12, com 13, ó, vai 1, 3 vezes 1, 3, com 1, 4. Então esse resultado aqui dá 4.392. Eu vou isolar o x aqui, certo? Então eu vou ter aqui, ó, o 4 passando dividindo, ó, 4.392 dividido para 4, certo? Então vamos fazer bem aqui, ó, 4.392 dividido para 4. Então aqui vai dar exatamente 1, certo? 1 vezes 4 é 4, para 4, 0, né? Então vou acrescentar pela regrinha, né? Abaixo coloco 3 aqui e abaixo 9. Ó. Então vai ficar 39 dividido para 4 vai dar quanto? Se eu multiplicar 10 vezes 4 vai dar 40. Então por 9 aqui vai dar quanto? Ó? 9 vezes 4, 36. Para 39 falta 3. Abaixo 2. Ó.
E aqui, quanto é que dá? Um número que multiplica 4, que vai dar 32. Eu vou ter exatamente 8. 8 vezes 4 dá 32. Para 32, nada. Perfeito. Então, o número de funcionários que trabalham no interior é quanto? 1.098 que? Funcionários. Tá? Funcionários. Perfeito. Só que ele quer o quê, pessoal? Quantos funcionários trabalham na matriz? Então, no interior, trabalham quantos? 1.098. 1.098 trabalham aonde? Exatamente no interior. Então, eu vou subtrair o quê? Deste total aqui, gente. Olha, se eu tenho aqui 1.464 menos 1.098, o que sobrar é exatamente o que trabalha na matriz. Perfeito? Então, vou ter o seguinte, ó. Aqui eu vou emprestar uma unidade do 6, aqui vai valer de 5, então vai ficar 14 menos 8, dá 14 menos 8 dá 6. Aqui ficou valendo de 5, ó. 5 menos 9 não dá, então vou emprestar uma do 4 aqui, aqui vai ficar valendo de 3. Certo? Então, vai ficar 15 menos 9 vai dar 6, ó, porque 9 mais 6 vai dar 15. Ficou valendo de 3 aqui, 3 menos 0 é 3. Ó. Aqui 1 menos 1 é 0. Perfeito? Então, eu tenho aqui ó, os funcionários, a quantidade de funcionários que trabalham na matriz, que é exatamente 366. Alternativa C de casa aí. Beleza, gente? Então, vamos lá. Uma questão que deu trabalhinho, né? Segunda, o perímetro de um triângulo escaleno é 39 centímetros. As medidas de seus lados em centímetros são 3 números naturais consecutivos, ou seja, na ordem, tipo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, entendeu? São 3 números naturais consecutivos. Qual a medida do maior lado? Então, se eu pegar aqui, gente, olha o seguinte, ó, 39 e dividir para 3, porque eu tenho aqui o triângulo escaleno, né? O triângulo escaleno, eu tenho 3 lados diferentes, ó. Esse é diferente desse, que é diferente desse, tá? Eu tenho 3 lados diferentes aí. Então, observe o seguinte, se eu dividir isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 13, ó. 13 vezes 3 vai dar 39, tá? Então, vou pensar assim, ó, se eu somar, tenho 13 aqui, que é no centro. Aqui é consecutivo, 12, 13 e 14. Observa que se eu somar isso aqui, ó, 12, 13 e 14. 4 e 3, 7, com 2, 9. 1 mais 1, 2, com 1, 3. Pronto. Fechou. Certo? Então, aqui, alternativa B de bola. Ó. O maior com a medida do maior lado. Então, esse lado aqui é 12. Esse lado é 13. E esse lado aqui é 14. Beleza? Muito tranquila essa questão, né? Olha lá, um bloco retangular tem 18 centímetros de comprimento, 12 centímetros de largura e 1,5 centímetros de altura. Qual o valor do volume desse bloco? Então, ele está falando aqui de um bloco retangular. Vamos desenhar esse bloco aqui. Esse bloco, ele tem comprimento 18 centímetros. Ele diz que ele tem a largura de 12 centímetros e a altura de 1,5 centímetros. Eu tenho um paralelepípedo. Para mim calcular o volume de um paralelepípedo desse sólido geométrico, eu vou multiplicar as 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões? Comprimento, largura e altura. Então, o volume desse objeto, tá, desse sólido, é 18, que multiplica o 12, que multiplica 1,5, que é as 3 dimensões, tá? Então, vamos lá. Vou multiplicar bem aqui em cima para a gente organizar. 18 vezes 12 primeiro. 2 vezes 8 dá 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2. 1, 3. 1 vezes 8 é 8. E 1 vezes 1, 1. 6, somando, né? 8 e 3 dá 11. Vai 1. 216. Então, o volume aqui deste resultado aqui, ó, 216. E multiplica o quê? 1,5. Agora eu vou pegar o 216 e multiplicar por 1,5. Olha. 216 vezes 1,5. Veja, 5 vezes 6, 30. Vai 3. 5 vezes 1, 5. Com 3, 8. 5 vezes 2, 10. Agora, pulo uma casa aqui. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2.
tá? Aqui somando 0, 8 e 6 dá 14, vai 1. Aqui dá 2 e aqui 3, certo? Agora eu tenho que olhar aqui, ó, quantas casas tem após a vírgula para a direita? Apenas uma, então eu vou andar uma casa aqui para a direita. Então a vírgula fica bem aqui, então não vai fazer diferença esse 0. Então o resultado aqui é exatamente do meu volume. Como eu estou falando de centímetro e é volume, então é centímetro cúbico. Então eu vou ter 324 centímetros cúbicos. Perfeito? Questão 24. Quantos elementos possui o conjunto? Veja, eu tenho o conjunto M aqui, ó, onde x pertence aos números naturais não nulos. O que é que significa esse asterístico aqui? Eu tenho os números naturais e um asterísticozinho. Ele significa que o não tem o quê? Não tem o zero, né, pessoal? É o N, números naturais não nulos, ou seja, o zero não pertence a esse determinado conjunto aí, tá? De colocar essa restriçãozinha. Então, vou formar aqui, ó, observa, 3x menos 2 menor ou igual a 25, uma pequena equação aqui. Então, é muito fácil de resolver. Veja, 3x menos 2 menor ou igual a 25, tá? Então, vou ter aqui, ó, 3x menor ou igual, menos 2 vai para lá, para o outro lado, o quê? Somando, já que ele está negativo aqui, ó. Então, ele vem somando, ele vem positivo, não é? Então, 3x menor ou igual, olha, 25 mais 2 dá 27, ó. Agora, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo, isolando o x, claro, né? Então, vou ter 27 dividido para 3. E 27 dividido para 3 dá exatamente 9. Perfeito? Então, olha lá. Ele está falando aqui dos números naturais não nulos. Então, são os números positivos. Então, esse conjunto aqui, ó, eu vou ter o seguinte. O 0 não pode. Então, começa do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observa que o x, ó, ele é menor ou igual a 9. Se fosse só menor ou igual a 9, terminaria aqui. Só que se fosse só menor, né, do que 9. Seria o quê? Até 8. Como é menor ou igual a 9, então o 9 também entra. Perfeito? E ele diz o seguinte, ó, quantos elementos possui esse conjunto? Então, contando daqui do 1 até o 9, 9 elementos. Alternativa D de dada. Perfeito? Então, bora lá. Essa figura aí, a gente vai resolver, no caso essa questão, esse textozinho aqui, a gente vai resolver a questão 25, 26 e 27. Veja. Em um losango, as diagonais são perpendiculares e se cortam mutuamente ao meio. No losango seguinte, ABCD, a diagonal maior mede 16 centímetros. Então, eu tenho aqui, ó, a diagonal maior, que é quanto? 16 centímetros, né? Vou colocar aqui o Dzão, 16 centímetros. E, exatamente, a diagonal menor, vou colocar aqui de azul, certo? De azul. Exatamente quanto? 12 centímetros, certo? Observe o seguinte, eles são paralelos e perpendiculares, certo? Então, estão formando aqui, ó, ângulos de 90 graus. Perfeito? Aí diz o seguinte, com base nessas informações, resolva a questão 25, 26 e 27. Aí na questão 25 ele diz o seguinte, ó, qual a medida de x? Ele quer saber esta medida aqui, pessoal, ó. Só que como é um losango, né? Todos os lados aqui são congruentes, gente. Então, esse x é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Tá? Então, observa aqui, ó. Essa diagonal maior, observa aqui que ele é passando aqui no meio, ó. Tem uma mediatriz. Tá? Então, este lado é igual a esse. Este lado aqui, ó, também é igual a esse. Perfeito? Então, na diagonal maior, eu tenho o quê? 16. Então, significa que deste lado aqui, ó, é 8. E deste lado aqui também é 8. Certo? E a diagonal menor é 12, então significa que deste lado é 6 e deste lado também é 6, perfeito? Então, neste caso aqui, ó, tirando um triângulozinho desse aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Vou tirar um triângulo desse. Eu tenho aqui, ó, formando um triângulo retângulo, onde eu tenho lados 6 e lado 8, e eu quero achar esse x aqui,
Perfeito? Então, como é que eu vou achar esse x? Eu tenho um triângulo retângulo, dois catetos formando um ângulo de 90 graus e tenho uma hipotenusa. Então, vou utilizar a definição do Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vou ter o seguinte, ó, pelo Teorema de Pitágoras, pela definição, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá? Então, o que é a hipotenusa? O x, ó, x ao quadrado. E os catetos, o 6 e o 8, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 36 mais 64. 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado 64. E essa soma dá exatamente 100, pessoal. Então, x é igual à raiz quadrada de 100. E qual é a raiz quadrada de 100? 10. 10 vezes 10 vai dar exatamente 100. Ó. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Perfeito? Então, com a medida de x? 10 centímetros. Ó. Perfeito? Olha lá a próxima questão. 26. Qual a medida do perímetro do losango? Eu achei aqui ó, o valor de x, que é quanto? 10. Só que esse x é igual a esse, então aqui é 10, é igual a esse, que é 10, e também é igual a esse, que é 10. O perímetro é a soma, tá? Aqui, ó, é a soma de todos os lados de uma figura. Então, observa que eu tenho 4 lados e o quê? 4 10. Então, significa que o total aqui, somando tudo, eu vou ter 40 centímetros. Ó. Vou somar esse 10, com esse 10, 20, com esse 10, 30, com esse 10, 40. Perfeito? E, para finalizar com esta figura, eu tenho o seguinte. A área do losango ela é calculada. Olha que legal. A banca foi legal porque ela já colocou aqui o valor da área para você. Ó. Diagonal maior, que multiplica a diagonal menor e divide por 2. Perfeito? Então, qual é a área desse losango? Eu vou pegar a diagonal maior, que é quanto? Exatamente 16 centímetros, multiplicar pela diagonal menor, que é 12, e dividir por 2. Eu posso simplificar aqui, gente, para facilitar meu cálculo, já que eu tenho uma multiplicação em cima. Então, eu simplifico da seguinte forma, veja. 16, posso simplificar por 2, que vai dar 8. 16 dividido para 2 dá 8. Então, sobrou quem? 8 e 12. Ó. Então, é só multiplicar 12 vezes 8. 12 vezes 8, que dá 96. Ó. 8 vezes 2, 16 vai 1. 8 vezes 1, 8 com 9. Ou seja, a alternativa B de bola. Então, a área aqui é 96 o quê? Centímetros quadrados. Beleza, gente? Próxima questão. 28. Hoje meu salário é de 1.280, mas teria um aumento de quanto? 35%. Quanto passaria a ganhar? Então, bem rápido para você nunca mais esquecer a porcentagem. Você pode fazer por regra de 3? Tudo bem, pode fazer. Mas tem um método muito mais rápido para você ganhar tempo. Qual é esse método? Você vai pegar o valor que ele te deu, 1.280, e vai multiplicar pela porcentagem que ele vai te dar. O aumento ou diminui, tá? Então, ele quer saber o que é o aumento de quanto? 3,5% deste valor de 1.280. Então, você vai multiplicar o 3,5% e dividir tudo por quanto? Por 100. Ó. Beleza? Então, aqui ó, você já pode cortar um zero com zero, certo? E aqui ó, você multiplica 128 vezes 3,5. 128 vezes 3,5. Veja, 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 6. Ó. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. E 3 vezes 1, 3. Ó. Então, aqui eu vou ter 0. 4, 4, 8. 8 e 6, 14. Vai 1. E aqui vai dar 4. Certo? Observa que tem uma casa aqui, ó, depois da vírgula. Então, é um zerinho que eu vou colocar aqui. Ou seja, eu tenho 480, só que eu tenho um 10 aqui, né? Dividido, então, como eu tenho um zero aqui, é só, para dividir isso aqui, é só andar uma casa aqui em cima. Então, vai ficar 44,8, certo? Porque 44,8 vezes 10 vai dar 448, perfeito? Então, eu achei aqui, ó, a porcentagem, tá? De que 33,5, perfeito? Então é fácil agora, eu vou pegar o aumento aqui, ó, 1.280, que é o meu salário, mais o aumento de quanto?
R$ 44,80, olha. Então, vírgula embaixo de vírgula, não esqueçam, gente. 8, aqui vai dar 4, aqui vai dar 12, vai 1, aqui 3 e aqui 1. R$ 1.324,80, que no caso, alternativa D de dado. Questão 29. Na construção de um conjunto habitacional para cada 40 metros quadrados de área construída, é preciso deixar quanto? 15 metros quadrados, certo? De área livre. Qual a área livre que deverá ser deixada na construção de quanto? 120 metros quadrados. Então, primeiro passo, 120 metros quadrados é o meu total. Mas eu preciso dividir o quê? Para cada 40 metros de área construída. 40 metros de área construída. Então, eu vou dividir aqui por 40. E eu vou saber quantas áreas eu vou ter com essa divisão. E essa divisão eu preciso deixar o quê? 15 metros quadrados de área livre. Então, neste caso aqui, ó, corta este 0 com este 0. Vai ficar 12 dividido para 4, que vai dar 3. Ó. Então, eu vou ter o quê? 3 áreas. Certo? Então, observe o seguinte. Quantas a cada área eu preciso deixar quanto aqui? Ó, 15 metros quadrados de área livre, tá? A cada área construída, certo? Então, eu vou pegar os 15 metros de áreas livres e multiplicar por quanto? 3 áreas construídas. Ó. 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 1, 3, com 4. Então, eu vou ter o que de área livre? 45 metros quadrados. Alternativa A, de aprovada aí no concurso, galera. Questão 30, veja, em uma prova com 50 questões, um candidato acertou 35. Qual a razão entre o número de erros e o número total de questões? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, total de acertos e de erros, perfeito? Então, eu tenho o seguinte, em uma prova com 50 questões, é o que? O meu total, 50 questões, perfeito. Ele acertou quantas? Ele acertou 35. Para 50 falta quanto? 15. Então, ele errou 15 e acertou 35. Beleza? Então, certas 35, erradas 15. Só que ele quer a razão. Observa a razão de quem? Do número de erros pelo número total de questão. Tá? Então, eu tenho o seguinte, ó, que a razão, então, é igual ao número de erros 15 para o número total, que é quanto? 50. Então, isso aqui é igual a... Observa aqui, ó. Posso simplificar isso aqui por 5? Posso. Simplificando por 5, eu vou ter o seguinte, olha. Veja. 15 dividido para 5 dá 3. 50 dividido para 5 dá 10. Ó. Então, o resultado aqui eu vou ter 3 sobre 10. Ou seja, a alternativa D de dado. Beleza? Questão aí, ó. Mais uma questão, certo? De razão. Para calcular a densidade demográfica, usa-se a razão densidade demográfica igual ao número de habitantes pela área, certo? Então, uma cidade com área de 120 mil quilômetros quadrados tem população aproximada de 4.800 habitantes. Qual a densidade demográfica dessa cidade? Então, primeiro eu vou colocar aqui, ó, a densidade, tá? É igual ao número de habitantes dividido pelo quê? Pela área. Então, qual é a densidade aí? Ó? Quanto é o número de habitantes? 4.800.000 habitantes. Dividido pela área, que é quanto? 120 mil. Bom, para facilitar meu cálculo, o que é que eu tenho que fazer, galera? Simplificar. Aqui eu tenho 4 zeros, então vai embora esses 4 zeros. Aqui também 4 zeros, vai embora. Sobrou o quê? 480 dividido para 12. Ó. Então, essa densidade, vamos lá, 480 dividido para 12. Ó. Aqui dá quanto? 4. 4 vezes 12, coloca aqui, né? 4 vezes 12 dá 48. Olha, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Para 48, nada. Sobrou um zero, acrescenta aqui. Ó. Então, eu tenho que 40 habitantes por quilômetros quadrados. E para finalizar esta prova, questão 32, uma questão de mínimo múltiplo comum, MMC.
tá? Então, olha lá, ó. Na entrada de um porto, 4 luminosos piscam em intervalos regulares de 12 segundos, veja, 12 segundos, 20 segundos, 25 segundos e 30 segundos, certo? Se nesse instante os 4 piscaram juntos, depois de quanto tempo voltarão a piscar juntos novamente? Observe, para você que está se preparando para a banca Setup, tá? Para a prova de fundamental e médio, toda a prova cai uma questão dessa de MMC, do pisca-pisca, tá? Então fique atento, tá bom? Ele vai colocar outro texto lá, mas a ideia é a mesma, você vai aplicar o MMC, ou seja, você vai fazer essa divisão pelos seus números primos, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, você tem que dividir aí pelos números primos. E o primeiro número primo aqui para dividir é o 2, ó, tá? No caso 2 dá para dividir o 12, que dá 6, aqui ó, dá 10, o 25 não dá, então repete, tá? O 30 dá 15 por 2. Por 2 ainda dá, ó, que dá quanto? Por 2, o 3 aqui, o 6 dá 3, 10 dividido para 2 dá 5, o 25 não dá, então repete, o 15 também não dá. Observe que não dá para dividir mais por 2, então vou colocar quem? O 3, ó. Então, 3 dividido para 3 dá 1. Aqui o 5 não dá para dividir para 3, né? O 25, o 15 dá. Ó. 15 dividido para 3 dá 5. Não dá o 3, agora qual é o que dá? O 5. Abaixo 1 aqui ainda. 5 dividido para 5 dá 1, né? Perdão, aqui dá 1. 25 dividido para 5 dá 5. E 5 dividido para 5 dá 1. Perfeito? Então ainda dá? Sim, por 5. Aqui abaixo 1, o 1. E aqui 5 dividido para 5 dá 1, para fechar. Quando tá aqui, ó, tudo 1 aqui, ó, veja, aí eu encerro, tá? Essa divisão. Então eu vou colocar agora esses valores aqui embaixo, ó. 2 ao quadrado, tá? Esses valores aqui, ó. 2 ao quadrado, que multiplica 3, que multiplica 5 ao quadrado. Certo? Então eu vou ter aqui o seguinte, 2 ao quadrado, 4. 3 e 5 ao quadrado, 25. Agora é só multiplicar. Ó. 4 vezes 3 dá quanto? Dá 12. 12 vezes 25. Aí, para você que tem muita dificuldade de multiplicar, você faz o seguinte. Ó. 4 vezes 5 vezes 25 é quanto? É 100. Então, olha lá. Ó. 4 vezes 25 dá 100. E 100 agora é mais fácil. Ó. 100 multiplicado por 3 dá exatamente o quê? 300. Tá? Só que não tem 300. 300 o quê? Segundos. Só que não tem 300 segundos. Tem segundos e minutos. Então, eu tenho que fazer uma regrinha de 3 ou dividir por 60. Tá? Então, faça aqui. Ó, 1 minuto tem exatamente 60 segundos. Certo? Então, 300 segundos vai ter exatamente quantos minutos? X minutos. Então, multiplica cruzado aqui. Eu vou ter 60x. Igual a 300 vezes 1 dá 300. Ó. Então, o x vai ficar isolado aqui, então vai ficar 300. E o 60 vai passar o quê? Dividindo. Ó. Corta um 0 com 0. X, então, é igual a 30 dividido para 6, dá exatamente 5. Ou seja, 5 minutos. Ou seja, 300 segundos é a mesma coisa que 5 minutos. Alternativa C. Tá bom? Então, olha lá, galera. Essa foi a prova aí da banca Setup da Prefeitura de Tailândia. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like que gostou. E se você não gostou, comente aí, tá bom? O que faltou. Estou aqui para ajudar você a realizar o tão sonhado acesso aí, tá bom? A ser um funcionário público aí, passar nessa prova aí, tá bom? Da banca Setup. Mas isso é válido para as outras bancas também. Você tem que se preparar em matemática e em geral. Perfeito, galera? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.